Bom dia, então. Vamos começar esse lançamento do número 84, né? Da revista da Academia Mineira de Letras, que é composto por esses dois dossiês, a literatura e cidade natal e Chico Buarque, 80 anos. É, é, eu agradeço, em primeiro lugar, o nosso presidente emérito, que enquanto estava presidente, ainda não emérito, era só presidente, revolucionou a Academia Mineira de Letras, inclusive recuperando a revista. Esse é um dos grandes feitos do Rogério Faria Tavares, é, e que continua, né, se encarregando da revista com todo o cuidado. Vou agradecer também a Ana Maria Clark Pérez, que foi a organizadora, co-organizadora do dossiê sobre Chico Buarque, Leonardo Mordente, sempre trabalhando na preparação da revista, a Niura Belanvinha, a quem nós devemos a capa, a, a Flávia, né, a Flávia Lima, que cuida aí para que tudo ande no tempo certo, né, a Flávia Queiroz Lima. E eu passo de imediato a condução dos trabalhos para o nosso presidente emérito, agradecendo a presença de todos, que é o Rogério Faria Tavares. Bom dia. É uma alegria encontrar essa casa cheia de amigos num sábado de manhã. Que bom que vocês fizeram a escolha de estar junto a nós nessa manhã de sábado, uma manhã luminosa e inspiradora. É bom, muito bom, ver amigos aqui reunidos em torno do que a vida tem de melhor. A educação, a cultura, a história, a memória, as letras e as artes. Eu quero saudar o presidente Jacinto Lins Brandão, estimado amigo, fraterno amigo. A academia tem a sorte de ter Jacinto Lins Brandão como seu presidente. Ele foi secretário-geral e agora preside muito bem a casa. Quero saudar também a professora Ana Maria Clark Pérez, que muito generosamente aceitou o convite desta casa para organizar junto comigo o dossiê Chico Buarque 80 anos. Eu quero chamar para terminar de compor a mesa Ana de Holanda, a quem eu peço aplausos. Olha, a Ana, como todos sabemos, é irmã do nosso homenageado, foi titular do Ministério da Cultura e é também autora de um dos textos do dossiê Chico Buarque, 80 anos. E ela veio especialmente do Rio de Janeiro para presenciar o lançamento do número 84 da nossa revista. Eu vou fazer uma referência brevíssima à história da revista, porque não é uma história trivial. A revista foi fundada em 1922 e permanece até hoje. Isso não é trivial. Não é num país como o nosso, que tem que enfrentar tantas dificuldades no campo da cultura para afirmar, não é, o que a cultura tem de melhor. É uma revista que venceu e superou os desafios do tempo, mais de um século de circulação. Ela foi fundada quando o presidente da academia era um poeta simbolista, como se usava na época, não é isso? Poeta Mário de Lima, sobrinho do nosso presidente de honra, Augusto de Lima. Ao longo do tempo, a revista ganhou vários editores, publicou contos, poemas, ensaios, e desde o número 79 vem publicando dossiês temáticos. Nós acreditamos que esse formato, essa proposta do dossiê, é muito saudável, porque permite o aprofundamento do tratamento dos temas.
Então, no caso do presente número, que é o número 84, nós temos aqui 2 dossiês. O dossiê Literatura e Cidade Natal e o dossiê Chico Buarque, 80 anos. O dossiê Literatura e Cidade Natal conta com 12 textos. 6 sobre escritoras de Minas e 6 sobre escritores de Minas. E o dossiê Chico Buarque, 80 anos, conta com 13 textos, o que permite o quê? Uma visão múltipla, poliédrica do tema tratado, o que é excelente, não é? Nós fazemos assim desde o número 79. No número 79, fizemos uma edição especial sobre os 110 anos da revista. No número 80, fizemos uma edição especial sobre a literatura produzida em Minas Gerais e de autoria feminina, se é que podemos falar dessa forma. Mas o nosso propósito era lançar uma luz potente sobre a produção das mulheres que desde o século XVIII escreveram em Minas Gerais, prosa e poesia. No número 81 fizemos 2 dossiês, o dossiê de literatura, até onde eu me lembro, eu acho que eu não vou errar não, o dossiê de literaturas africanas e o dossiê de literatura indígena, 2 dossiês. Se a minha memória não me falha, depois vieram dossiês sobre literatura e psicanálise, não é? E se eu estiver me esquecendo de algum dos dossiês, em breve eu recupero essa memória e registro aqui nessa sessão. Eu quero fazer aqui uma série de agradecimentos, a começar pelo presidente Jacinto, que dá todo o apoio a esta publicação. Nós também devemos agradecer a todos os integrantes da equipe da academia, a todos aqueles que trabalham na academia, a começar pela sua diretora-geral, Inês Rabelo. Queria agradecer ao Tiago, que ali está, a Flávia de Queiroz Lima, que aqui está, e a todos os que colaboram para que essa casa continue a desenvolver as suas atividades, não é? Depois eu quero agradecer também a todos os autores que participaram dessa revista. Eu fiz referência aqui à professora Ana Maria Clark Pérez, mas eu vou nominar, se me permitem, todos aqueles que escreveram para a revista. Aqui estão alguns deles. A revista sempre é aberta por um poema, e nesse número não foi diferente. Há um poema de Flávia de Queiroz Lima, que aqui está. Depois um texto da professora Ivete Valde, que ali está, sobre Olavo Romano, um texto que integra a sessão dos acadêmicos. E esse texto foi em homenagem ao escritor Olavo Romano, que presidiu essa casa. Depois vem os 2 dossiês. O primeiro, Literatura e Cidade Natal, que foi um dossiê feito a partir de sugestão do jornalista Silvio Ribas. Aí nós temos os autores, né, que eu quero nominar como forma de agradecimento ao trabalho deles. Os temas estão aí na revista e cada um de vocês tem um exemplar. Eu quero então agradecer de viva voz aqui a Luciana Pimenta, que aqui está, a Mário Alex Rosa, a professora Lorena de Oliveira Barbosa, a nossa colega Conceição Evaristo, que inclusive aniversariou ontem, a Caio Junqueira Maciel, que aqui está, a Ivana Ferrante Rebelo, a Cristina Gonçalves Ferreira de Souza, que aqui está, a Maria Inês Marreco, que aqui está, Ronaldo Werneck, a Silvio Ribas, a Ângela Laguardia, que aqui está, Antônio Sérgio Bueno. Todos foram fundamentais para que esse dossiê fosse bem sucedido. E quero nominar também os autores que trabalharam na edição do dossiê Chico Buarque, 80 anos, organizado pela professora Ana Maria Clark Pérez e por mim. São eles: Adélia Bezerra de Menezes, Alexandre Faria, Ana de Holanda, cujo ensaio foi publicado hoje também pelo Caderno Pensar do jornal Estado de Minas, Antonieta Cunha, nossa vice-presidente, querida mestra, que publicou o ensaio sobre a literatura que Chico escreveu, entre aspas, para crianças, Bruno Martins, Sérgio Bichner Lira, Maria Beatriz Cirino Moreira, Ellen de Medeiros, Guilherme Tauil, Mazé Torquato Chotil, Paulo Iumate, Ronaldo Werneck, Sérgio Laia e Silvia Helena Cintrão. Então, eu agradeço de viva voz, citando todos os nomes dos autores que colaboraram com a edição do número 84 da nossa revista. A revista ainda guarda mais uma sessão, que é a sessão institucional,
voltada para a vida da instituição. Nesse número, publicamos discursos de posse, discursos de recepção dos mais recentes membros da casa. Aqui, então, estão publicados os discursos de posse dos acadêmicos Paulo Beirão e Carlos Herculano, que aqui se encontram, e do acadêmico Ricardo Aleixo, que tomou posse recentemente, mas que está agora residindo em Nova York. Há, então, também os discursos de recepção e as saudações do presidente Jacinto Lins Brandão a cada um desses acadêmicos. E, para finalizar, como não poderia deixar de ser, há uma sessão intitulada sobre os autores, naturalmente, que informa o público leitor sobre cada um dos ensaístas, e, finalmente, Academia Mineira de Letras, cadeiras, que é uma sessão que faz referência às cadeiras, às 40 cadeiras que compõem a casa, começando pelo seu fundador, passando pelo seu patrono e chegando até o seu atual ocupante. Então, esta é a revista que vocês têm na mão. Eu não poderia deixar de homenagear também dois nomes fundamentais para que essa revista ficasse tão bela quanto ficou. Eu, pelo menos, achei a revista linda, se me permitem, né? Primeiro, eu queria agradecer muito a Niura Belavin, essa bela, brilhante artista plástica que aqui está, que fez a capa. Eu peço um aplauso. Olha, Niura, muito obrigado. Não é fácil conseguir que uma artista dessa expressão, dessa importância, né, colabore generosamente, como é o que fazemos aqui, mas a Niura é muito próxima e muito afeita ao mundo da literatura, dos livros, e ela não hesitou quando eu dei aquele meu atrevido telefonema a ela, ela não pensou um minuto. Porque a revista vive do atrevimento daqueles que a editam, não é isso? E, finalmente, agradecer a Leonardo Mordente, que aqui está, nosso revisor e nosso preparador de originais. Muito obrigado mais uma vez, Leonardo. Olha, eu não vou abusar da tolerância do público, não vou me estender mais. Eu quero, então, iniciar a sequência de intervenções. Serão breves, serão poucas, para que depois todos possam pegar a sua revista, eventualmente colher um ou outro autógrafo dos ensaístas aqui presentes, né? Já registrei a presença aqui entre nós dos acadêmicos Paulo Beirão, Carlos Herculano. Ali está também a nossa querida acadêmica Ana Cecília Carvalho, que tomou posse recentemente. Citei a professora Antonieta Cunha e o presidente Jacinto. Isso mesmo, agora está tudo certo. Eu queria, então, para abrir a sessão, chamar à tribuna a nossa colega, poeta, Flávia de Queiroz Lima, para que ela possa dizer o poema que abre a edição 84 da nossa revista. É um poema muito relacionado ao primeiro dos dois dossiês, que é o dossiê Literatura e Cidade Natal. O poema se chama A Cidade que Me Habita. Tá bom o som? A Cidade que Me Habita tem uma epígrafe da Maria Nazaré Fonseca. Ela leu o poema e aí eu perguntei a ela, qual é a sua cidade? Qual é a cidade que te habita? E ela, uma pessoa muito viajada, muito em contato com o mundo inteiro, e ela disse, nunca a mesma, sempre a mesma. Eu achei que ficou uma linda epígrafe. Esteja em qualquer recanto, é seu o olhar que me fita, vestindo cores, perfumes, sedutor em mim se infiltra. Sinto ciúmes do vento e ela pairando desliza. É dona de meus espaços, a cidade que me habita. Nas fronteiras duvidosas entre invenção e verdade, seu labirinto de espelhos denuncia o arrepio das primeiras madrugadas
quando arriscava vontades. A cidade que me habita me visita, mas se evade. Quando passeio seus ares, mesmo distante, me alcança esse cheiro que atravessa, encharcado pela ausência. Se percorro seus lugares, me revisito por dentro. Volto às nascentes que brotam enxurradas de lembranças. O mundo cabe no colo da cidade que me habita, como um canteiro sem bordas, replantada em meus jardins. Percorrendo suas veias, debruçada na memória, abro porões e varandas, horizontes e confins. É um privilégio ouvir o poema da Flávia, que abre o número 84 da revista. E a Flávia é poeta e também integra a equipe de gestores da casa. Eu quero chamar agora para a sua palavra na tribuna da academia, Niura Bellavinha. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Rogério, eu agradeço imensamente o seu convite, uma honra para mim. Com relação especialmente à pintura, eu entendo a pintura como uma escrita. E a pintura que está reproduzida na capa da revista, ela foi realizada através do sopro. O sopro que remonta às origens, na pré-história, das pinturas nas cavernas, onde eram soprados os pigmentos, inclusive gerando a mão negativa, uma referência à fotografia posteriormente. E já na modernidade, Kandinsky, quando viu a mão negativa, ele solicitou que as empresas que faziam as pinturas dos automóveis mandassem para a Bauhaus os compressores e pulverizadores industriais. E usando esses aparelhos, essas ferramentas, ele criou a abstração, onde eu me identifico. Mais recentemente, o que temos são as inscrições nas cidades, as inscrições urbanas, os grafites, que também são pulverizados. Então, o sopro, ele vem desde os primórdios até a atualidade. E, recentemente, realizei um filme onde eu trato da contraforma. São as formas que ficam impressas nas casas desabitadas pela invasão da mineração. E essas casas, em suas paredes, habitam, né, as paredes dessas casas as contraformas, ou seja, a ausência. Assim como na pré-história e na atualidade, essa presença da contraforma como a marca da ausência é muito forte. Entendi que para fazer a capa eu deveria usar uma imagem que remetesse à minha pintura, portanto, temos a própria tela reproduzida no todo da capa e o detalhe é a pintura dessa contraforma. Obrigada a todos. É uma alegria fazer essa aliança com os artistas plásticos de Minas Gerais. Essa aliança em torno da nossa revista, que já contou com capas de Carlos Bracher, Márcio Sampaio, Conrado Almada, Cristiana Quad, e agora com essa bela capa de Niura Bellavinha.
Quero chamar à tribuna Leonardo Mordente. Sempre peço que o preparador e o revisor de originais fale, porque a revista não é algo mágico que cai do céu, que sai de repente do mundo das ideias para habitar o mundo dos fatos, como num passe de mágica. Não. A revista foi construída, pensada e muita gente trabalhou nela. Leonardo Mordente. Que tem uma assessora aí muito inquieta, vagando pelo palco. Bom dia a todos. Cumprimento o professor Jacinto Lins Brandão. Na pessoa dele, cumprimento também todos os acadêmicos aqui presentes, todos os dignitários aqui presentes e cada um dos integrantes da mesa. A cada nova edição da revista, temos tido a oportunidade de apresentar algumas notas sobre o processamento do conteúdo que se propõe publicar. Com a brevidade recomendável, procuramos fazer uma apresentação geral das principais etapas do trabalho editorial e pensamos em cada uma delas aspectos de especial interesse. Antes de ser o objeto que podemos manusear hoje, o número 84 da revista Academia Mineira de Letras, com sua bela capa e com suas 436 páginas impressas em papel pólen, não era mais que 2 arquivos eletrônicos no corriqueiro formato PDF. Esses arquivos eram um retrato do momento em que o designer editorial pôs um ponto final às múltiplas tentativas de aperfeiçoamento feitas até ali. Cada um deles pretendia prefigurar os 2 componentes maiores do objeto impresso, o corpo, ou miolo, e o revestimento, ou capa. Nessa fase, as preocupações se relacionam ao universo das tintas, dos papéis, das colas, das dobras, dos vincos. E é por isso que aqui tem destaque uma figura importantíssima, sem a qual perigamos não chegar aos resultados esperados nesses domínios. Essa figura, o produtor gráfico, é a garantia de que tudo transcorrerá como desejado na passagem do digital ao material. Obviamente, a revista não poderia prescindir de um tal profissional. No caso presente, podemos contar com a experiência da colega Laís Reis. Acho que ela não está presente aqui. Está aqui? Ah, a Laís está aqui. Uma salva de palmas para a Laís. Eu acho que a Laís é a grande responsável por fazer essa magia que foi mencionada pelo Rogério, né? Entre o PDF e o objeto impresso, acontecem muitas coisas, né, Laís? De forma simplificada, falamos da conversão de 2 arquivos de computador em um objeto impresso. Mas, voltando um passo, podemos nos perguntar de que dispunha o designer editorial para produzir esses arquivos. E a resposta será de um projeto gráfico e um conjunto validado de arquivos de texto editáveis. No caso da capa, esse designer dispunha também de imagens. Para trabalhar com esses elementos, construindo uma matriz, o designer editorial deve usar um software que funcione como uma espécie de oficina tipográfica digital. Nessa plataforma, em nosso caso, um programa chamado InDesign, ele realizará a operação a que chamamos importação, e que consiste em fazer as informações próprias do território dos arquivos de texto chegarem ao terreno dos arquivos de processamento gráfico editorial. Depois, ele procederá às manobras necessárias à diagramação, em que cada elemento ganhará as formas e as posições previstas no projeto gráfico. Nas páginas, como devem ser, limitadas que são por margens e organizadas por pautas e grades invisíveis, os elementos que entram na composição acabarão por encontrar desafios de acomodação. É papel do designer achar soluções viáveis de modo a evitar o aparecimento de caminhos de rato, dentes de cão, viúvas, órfãs, forcas e outros defeitos, estabelecendo assim uma mancha gráfica com boa textura, favorável a uma leitura cômoda e fluente. Em geral, é preciso ir e voltar várias vezes pela matriz, percorrendo a linha, até que se chegue a uma condição satisfatória.
Depois de tanto malabarismo, o trabalho do designer deverá ser conferido, e é nesse ponto que surge a figura do revisor. Como isso se dá na prática? Ao acabar sua tarefa, o designer gera uma prova, isso é, formaliza uma tentativa de apresentação das páginas da publicação tal como devem ser. Essa prova, também um PDF, será a base do trabalho do revisor, que nela indicará as emendas a fazer na matriz. O designer implementará as alterações apontadas e gerará uma nova prova. O revisor, então, fará a chamada batida de emendas, ou seja, a conferência das alterações propostas. Esse processo poderá se repetir com a geração de novas provas e com a indicação de novas emendas, até que se certifique de que ficou tudo correto. Só depois disso é que o designer poderá enviar os arquivos à gráfica. Vendo a revisão como etapa vinculada ao design editorial, entende-se melhor a especificidade da tarefa e percebe-se que o rótulo revisão de texto aqui é incorreto ou pelo menos impreciso. É preferível e mais acertado dizermos revisão de provas, já que essa fase do processamento da matéria mobiliza, além dos conhecimentos linguísticos e gramaticais, também os bibliológicos, os gráficos e os tipográficos. Dissemos que o designer tinha como matéria-prima um conjunto de arquivos de texto validado pelos autores. Se nos perguntarmos como se chegou a essa compilação, daremos ensejo à apresentação da fase de trabalho prévia ao design, fase que chamamos preparação de originais. Em linhas gerais, a preparação é o processamento do material que se recebe dos autores, com o objetivo de aperfeiçoá-lo tanto quanto possível, de modo que possa ser publicado. Esse processamento se dá por meio de verificações diversas e de intervenções de natureza variada. Grosso modo, trata-se de um trabalho de revisão, mas de um trabalho de revisão mais abrangente, diferente daquele que acabamos de comentar. O trabalho de preparação é feito em cada uma das unidades de texto recebidas, que no caso do número 84, ultrapassou 3 dezenas no total. Depois dos ajustes necessários, o preparador submete cada artigo à apreciação dos autores. Do modo como temos feito, são apresentadas 2 versões de cada texto. Em uma delas, para controle, explicitam-se todas as intervenções feitas por meio de marcas coloridas que indicam exclusões, acréscimos e deslocamentos. Em outra, limpa, o autor fará confirmações, correções e novos ajustes. Com base em uma devolutiva, passa-se a uma versão validada. A compilação de versões validadas é que será oferecida ao designer editorial e é essa compilação que marcará o final do processo de preparação dos originais. E antes disso, o que foi feito? Naturalmente, a produção dos originais. O marco inicial dessa fase são as páginas em branco, aquelas que os autores tiveram diante de si em algum momento. E foi entre o ponto em que havia páginas vazias e aquele em que foram propostos os textos acabados que se mobilizaram as ideias e as palavras, que em última instância são o que deve brilhar nessa peça, em mais essa peça do rico e vasto universo das letras, das artes e da cultura. Feita essa espécie de engenharia reversa, podemos dizer, em síntese final, que as sucessivas etapas de trabalho aqui descritas, indo das páginas vazias ao volume impresso, tiveram por objetivo principal, se não único, criar as melhores condições possíveis, em todos os sentidos, para o encontro de autores e leitores. E é por isso, por termos chegado até esse ponto, que celebramos. Agora desaparecem os coadjuvantes e ficam em cena só os protagonistas. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Leonardo, mais uma vez por essa intervenção que é muito agradável de ouvir e é também muito instrutiva. Nós que gostamos, né, querida Laís, do universo do livro, sempre queremos saber mais um pouquinho como ele é maquinado, tramado, engendrado, né? Como ele sai lá da nossa cabeça para habitar o mundo dos fatos. Então, sempre nas nossas sessões de lançamento,
há uma intervenção daqueles que construíram, que maquinaram o objeto livro, não só dos autores. Olha, eu me lembrei aqui do número 82 da revista, do dossiê que nós produzimos. Então, vamos lá. Me lembrei com a ajuda do celular, né? Todos foram testemunhas. 79, número 79, fizemos a edição especial dos 110 anos da revista. Uma edição também muito substantiva. Número 80, dossiê Mulheres, produzido pela professora Constância Lima Duarte e por mim. Número 81, 2 dossiês temáticos, como eu já tinha dito. Um feito pela professora Marinês de Almeida e pelo nosso acadêmico Ailton Krenak, sobre poesia indígena em Minas Gerais. E o outro dossiê, Literaturas Africanas em Língua Portuguesa, organizado pela professora Nazaré Fonseca e por mim. Um painel riquíssimo da literatura produzida em São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Uma obra fundamental. Finalmente, me lembrei aqui, número 82, o dossiê sobre 300 anos do teatro em Minas. Mais de 30 textos, mais de 30 ensaios cobrindo o que se produziu no teatro em Minas desde o século XVIII, lá em Ouro Preto, lá na Vila Rica, né? Feito, organizado pelo professor Marcos Alexandre, com o meu auxílio. A revista 83 é que foi aquela que veiculou o dossiê Literatura e Psicanálise. Este é o número 84, e eu tenho a alegria de registrar aqui a presença entre nós do professor Ivan Domingues, da UFMG, responsável pela organização do dossiê do próximo número da revista, que já está pronto. Ivan organizou um incrível dossiê sobre a história do pensamento filosófico em Minas Gerais, com mais de 30 textos. Muito importante esse dossiê, sobretudo porque é de uma área pouco focalizada. Então, a academia vai contribuir para a ampliação da fortuna crítica da filosofia produzida em Minas Gerais. Ela vai ser lançada também nos próximos meses, talvez no primeiro semestre do ano que vem, né? E já preparamos, o acadêmico J.D. Vital e eu, mais um dossiê que se intitula Eclesiásticos e Acadêmicos. Foram 14 aqueles que, ao mesmo tempo, de algum modo, eram membros da igreja e membros da academia. Esse dossiê tem uma importância histórica, de resgate da história de algumas personalidades que estiveram entre nós. Eu queria pedir à professora Antonieta que falasse em nome dos autores. Da tribuna, pode ser, professora? Que será homenageada. Isso é uma... que será homenageada no próximo 4 de dezembro, pelo seu importante trabalho em Minas. Bom dia, gente. Na verdade, eu acho que qualquer um de nós, talvez melhor do que eu, poderia estar aqui falando sobre a honra e o enorme prazer que cada um deve ter tido para escrever alguma coisa sobre Chico Buarque. Eu acho que a importância que esse autor e esse compositor e esse músico intérprete tão extraordinário, eu pude perceber quando vocês ainda não eram nascidos, quando ele aparece no primeiro festival com a música Banda, mas já tinha composições anteriores. Quer dizer, nós estamos falando de um músico, de um poeta da maior qualidade. Ele soma como muito poucos na nossa música puderam fazer, que é associar
a melodia, o ritmo, a harmonia, os 3 elementos de qualquer composição musical, com o pensamento e com a emoção mais genuínos e mais verdadeiros. Então, eu só poderia dizer isso, agradecer a oportunidade que eu tive de, recobrando tempos antigos até de professora, né, trabalhando com o Chico, retomar pensamentos e muitas emoções que me acompanharam desde o tempo do nascimento dos filhos, que eram embalados por Chico Buarque de Holanda. Não era por Dorme Neném, não era por a tradicional música da cantiga de ninar. Os meus 2 filhos foram ninados por Chico Buarque de Holanda. Eu estou dizendo a mais pura verdade. E isso deve ter sido um fator muito importante para eles 2 serem o que eles são hoje. Pessoas com uma vida voltada, de algum modo, para uma ou algumas formas de arte. Então, eu tenho de agradecer, abençoar o tempo em que eu tive de vida e conhecer essa obra que é imortal, não é? E que os netos de vocês vão conhecer. Muito obrigada, Ana, e toda a mesa que está aqui para falar, tendo preparado, e muito melhor do que eu, sobre esta figura enorme da música mundial, Chico Buarque de Holanda. Obrigada. Obrigado, Antonieta. Eu quero, antes de passar a palavra para a professora Ana Maria Clark Pérez, que é a organizadora do dossiê sobre Chico Buarque, eu quero registrar a presença entre nós do reitor da UFMG, Clélio Campolina, que aqui está, e quero também dizer que no outro dossiê, no dossiê Literatura e Cidade Natal, nós homenageamos cidades mineiras, 12 cidades mineiras. E eu não posso deixar essa sessão passar sem ler os nomes das cidades que agora a academia homenageia: Divinópolis, Itabira, Sacramento, Belo Horizonte, Aiuruoca, Montes Claros, Belo Horizonte mais uma vez, Diamantina, Cataguases, Curvelo, Barbacena e Juiz de Fora, terra em que a academia foi precisamente fundada. Então, a academia também, nesse número, homenageia 12 municípios de Minas Gerais. Eu queria, então, passar agora a palavra para a professora Ana Maria Clark Pérez, mais uma vez agradecendo a parceria dela nesse número. Professora. Alô, tá ligado, tá funcionando, né? Falar, não, tá funcionando? Sim, né? Bom dia a todos. Antonieta, eu também não preparei nada de bonitinho, não. Eu queria agradecer inicialmente ao presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, esse convite, que me deixou honrada e alegre, muito alegre. É um prazer estar aqui nessa mesa com Ana de Holanda, com meu querido e eterno professor Jacinto Lins Brandão, está também diante da minha querida e eterna professora Maria Antonieta Antunes Cunha. E agradecer, Rogério, esse convite que você me fez, como eu disse, que me deixou muito honrada e alegre.
E aí eu me lembro do queridíssimo Roland Barthes, que ao iniciar a sua aula inaugural no Collège de France, em Paris, ele começa assim, que ele sente honrado e alegre, que a honra pode ser imerecida, mas a alegria nunca o é. Eu acho essa frase do Barthes muito bonita. Bom, quando eu vou fazer um breve histórico do processo. Quando eu já tinha, o Rogério já tinha me convidado para dois eventos durante a pandemia, e eu fiz uma palestra online, que eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, ficar fazendo uma palestra olhando para mim no celular. Foi assim, naquele momento era tudo muito complicado, né? O compositor e escritor. Depois, em 2021, essa foi em 2020, 2021, o Rogério me convidou novamente, mas aí para uma live, né? Também foi sobre a minha pesquisa em andamento, o Brasil de Chico Buarque, das canções inaugurais, a ficção contemporânea, porque eu já tinha realizado 4 pesquisas anteriores, né? E nessa live eu focalizei essa pesquisa que está finalizando este ano. E aí, quando o Rogério me envia um e-mail me convidando para vir à academia para tratarmos de algum assunto. Claro que eu imaginei que a obra de Chico Buarque estaria em questão, né? Como eu disse, há vários anos, mais exatamente desde 2008, eu venho realizando pesquisa sobre a obra do Chico, eu estou finalizando a 5ª pesquisa, e eu vim, como eu disse, imaginando que Chico estaria em questão, mas eu vim saber qual que era o projeto no momento. Aí ele me falou desse dossiê, e eu aceitei imediatamente, e foi um processo demorado, né, mas muito prazeroso. Então, no primeiro momento, nós discutimos a escolha dos autores, né, que seriam convidados para esse dossiê. E eu não lembrava de um nome, ele tem um trabalho sobre o Chico, às vezes não tinha assim, todo um grande trabalho, né, sobre ele, um grande no sentido de tamanho mesmo, mas assim, tem publicações interessantes, e a partir daí nós fomos fazendo os convites, né? O Rogério, convidamos diversos estudiosos da obra dele, em alguma medida, e foi um processo interessante, né, Rogério? Alguns ficaram muito contentes, agradecidos, mas diziam que estavam completamente envolvidos em algum projeto no momento e não poderiam aceitar, mas foram gentilíssimos, como José Miguel Wisnik, né, que é um grande estudioso da obra dele, e pouco a pouco conseguimos, né, ter um grupo significativo de estudiosos, em alguma medida, como eu disse, da obra de Chico Buarque. E aí né, o dossiê foi tomando a sua forma, e não sei, você já falou, citou os nomes de todos, né? Então não seria necessário. E digo mais uma vez que é uma grande honra e uma grande alegria estar nessa mesa com a Ana de Holanda, tá? E com os outros, mas com alguém tão próximo do Chico assim, que, quer dizer, eu mantenho com o Chico uma interlocução muito interessante desde 2015, quando ele generosamente me concedeu uma entrevista em Paris, e a partir daí que eu organizei os outros textos que eu já tinha sobre ele, né? Como eu disse, eu comecei a pesquisar a sua obra em 2008, e ofereci à editora UFMG, que publicou o livro, né, Chico Buarque, Recortes e Passagens. E no próximo ano eu pretendo lançar mais um livro sobre ele, que está sendo escrito no momento. Então, é isso. Repetindo Roland Barthes, a honra pode ser merecida, mas a alegria nunca o é. Obrigada. Desculpa, eu só queria acrescentar algo. Quer dizer, desde a minha adolescência, eu era completamente encantada com as canções do Chico, como era normal naquela época, né? Mas eu queria aqui dizer isso, que
realmente pesquisar a obra do Chico, a grande incentivadora, pesquisar a obra do Chico mais seriamente, a grande incentivadora foi, sem sombra de dúvida, a professora Antonieta Antunes Escuro. E eu devo isso a ela. Incentivadora não no sentido, faz isso, faz aquilo, mas pelas suas aulas, pelo contato, pelo seu encantamento com a obra dele, pelos seus trabalhos sobre a obra dele. É nesse sentido, Antonieta. Muito obrigado, professora Ana. Eu quero só lembrar aqui que no ato da posse da professora Antonieta Cunha nesta casa, todos ouvimos uma canção de Chico Buarque. Durante a posse, a Antonieta incluiu na apresentação dela uma música de Chico Buarque e cantamos todos juntos. Olha, essa cerimônia está chegando ao final para que depois todos possam colher ali a sua revista, enfim, aproveitar o que essa revista pôde construir de belo, né? Mas antes de passar a palavra para a nossa querida Ana de Holanda, que veio do Rio para estar conosco, eu quero, em 2 minutos, partilhar com todos uma historinha que eu contei à Ana por telefone e que é também parte de algo muito pessoal, muito particular. Eu tinha a idade do meu menino mais velho hoje, 12 anos, 11, 12 anos, e já adorava a obra do Chico. E naquela época, isso foi em 82, 83, havia, nossa querida Tereza, minha colega de infância está aqui para testemunhar, havia uma coleção, acho que da editora Abril, não é isso, Ana? Que era a arte de Chico Buarque, a arte de Milton Nascimento, a arte de Gilberto Gil. Alguns aqui se lembrarão, essa coleção era vendida nas bancas de jornal, não é? Vinha um LP e um encarte muito bom sobre a obra, a trajetória. E aí eu pedi à minha mãe esse disco, já pedi a ela de presente. E ela, professora, sempre procurando qualquer oportunidade para educar, falou o seguinte: olha, ela era professora de língua portuguesa, olha, vamos fazer um trato. Se você corrigir os gabaritos de 2 turmas minhas, eu te dou o dinheiro, eu te remunero por esse serviço e você terá o dinheiro suficiente para comprar o disco A Arte de Chico Buarque. É claro que era um gabarito, não tinha nada além de conferir um gabarito com o que os alunos fizeram. Eu imediatamente fiz isso, ganhei o dinheiro, corri na banca e comprei a arte de Chico Buarque. Isso nunca saiu da minha cabeça, né? Então há aí uma admiração intelectual, sem dúvida nenhuma, pelo escritor, pelo artista, mas há também esse laço gerado pela memória afetiva, né? Provavelmente é um laço que também todos nós temos, né, com a obra de um autor ou de outro. E a obra de Chico, muito certamente, suscita em vários de nós, na maioria de nós, uma emoção, um sentimento, uma lembrança, uma memória, enfim, nos transporta para outros tempos, né? Antes de passar a palavra para a Ana, eu quero só dizer, como disse aqui também no meu texto de apresentação, que a obra de Chico, disse também aí aos meios de comunicação, a obra de Chico consegue uma rara proeza, é popular e é erudita ao mesmo tempo, né? Isso é um ponto que eu considero importante. Ela é popular, é erudita, ela é lírica, mas ela também fortemente comprometida com a dimensão ética e política que alguém que faz arte no Brasil precisa respeitar. Então nós temos aí dimensões e camadas da obra do Chico que não serei eu a analisar, porque não tenho competência para tanto, mas eu falo da condição do lugar de espectador, de ouvinte, de admirador. São muitas camadas, não é? São muitas possibilidades de leitura que a obra do Chico
eu finalmente quero dizer que a revista, ela está em papel, como todos nós vemos aqui, ela está em papel, mas ela também está nos meios digitais, porque esta é a função de uma revista do século XXI, no ano de 2024. Ela está disponível sem custos integralmente, a partir de hoje, ou de hoje já, no site da academia, na internet, sem custo. Então, o seu primo que mora na Holanda, na Guiné-Bissau, não é isso? No Ceará, em Pernambuco, pode hoje mesmo abrir o site da academia na internet e consultar a íntegra do que produzimos todos nós aqui em conjunto. Ok? Eu quero, antes de passar a palavra para Ana, mais uma vez, registrar a presença entre nós, secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, que aqui está também participando conosco do lançamento do número 84 desta revista. E quero citar que esta revista ela vem ao mundo também por conta de apoios e de patrocínios que recebemos. Aqui estão a CEMIG, aqui estão a Unimed, aqui estão parceiros e colaboradores da nossa publicação, que são indispensáveis para o sucesso desta publicação. Acho que é isso mesmo. Ana de Holanda, aplausos de boas-vindas. Bom dia a todos. Queria cumprimentar primeiro o professor Jacinto, né? O presidente emérito, o Rogério, a minha xará, Ana Maria, que falou muito bem, todos aqui presentes, escritores, poetas, estudiosos, cientistas, o nosso secretário de Cultura, e todas as pessoas, enfim, que participaram e participam do movimento cultural, intelectual aqui no Brasil e especificamente em Minas Gerais. Minas é um estado com que eu tenho uma relação desde garoto muito próxima. Gosto e chamo a atenção sempre pela cultura, não só nos seus monumentos históricos, mas na cultura atuante, viva, que existe aqui, na literatura muito especialmente. E, quer dizer, não posso deixar de dizer, para mim, o maior escritor que eu, brasileiro, quer dizer, já falecido, era um mineiro, né? Guimarães Rosa, acho que é indiscutível. A gente discute-se ele, Machado de Assis, mas eu me lembro que eu fui muito incentivada pelo meu pai mesmo. Meu pai tinha essa paixão pelo Guimarães Rosa, e eu me lembro de ler nessa época e reli depois. Enfim, é alguém tão mineiro, e assim como ele, músicos e artistas visuais, enfim, aqui existe eu acho um grau de maturação, eu não sei, o mineiro trabalha com a cultura há muitos séculos, isso aí faz parte, né, da cultura mineira, dos mineiros, dos mais simples aos mais eruditos. Mas, dito isso, agora para falar sobre Chico. Chico, eu sempre evitei ficar falando sobre ele, porque existe aquela curiosidade, que é uma curiosidade que não é agradável, é uma curiosidade de fofoca, né? Então, é verdade. Então fica aquela coisa de garoto, é um menino de olhos verdes, bonitinho, de boa família, de não sei o que e tal, e que faz... Não é isso. O Chico, eu sempre dizia, era mais do que isso. Não era um menino da moda. Eu cresci, então, vendo esse garoto. E quando me veio a proposta, eu relutei um pouco, porque eu não me sentia muita vontade de invadir o mundo dele, ou de, enfim, tornar público o passado dele, que eu não sei se
que se agradaria. Mas eu falei, não, está entrando em assuntos muito particulares, íntimos, eu não vou ferir nada. Eu acho que eu teria o que acrescentar, porque pouca gente conhece essa infância de Chico, né? A infância e a adolescência. De repente, estourou um menino com a música banda e todo mundo se encantou por ele. Aí veio, mas tem o Pedro Pedreiro, tem o Leonardo, depois vieram outras e tal. Aí foi se descobrindo que o menino está um pouco além do comum. Falo isso até com um certo orgulho, apesar, porque não sou eu, estou falando dele. E aí eu queria um pouco, achei que era interessante, eu contar como brotou esse menino. Quer dizer, da onde ele veio, o que tem nele de natural, muito dele, e o que tem no mundo que ele viveu, que eu acho que de uma certa forma foi um pouco privilegiado, o mundo que ele viveu, que eu vivi e tal, que era um mundo intelectual muito rico, muito intelectual, cultural, a partir principalmente do meu pai, Sérgio Buarque de Holanda, um escritor, quer dizer, historiador, mas ele era de uma época em que os historiadores, os intelectuais, eles tinham que ter uma cultura, ele veio do movimento modernista, né? Então, tinha uma cultura geral muito grande. Não se ficar, era importante entender para entender o assunto deles e tinha que entender o contexto. Aliás, isso acho que é normal, que se conheça ao máximo o contexto. Então, ele fez isso para a história. Eu ficava impressionada, porque criança eu perguntava as coisas mais loucas que meu pai conhecia muito. E ele falava, assim que ele conhecia de história, ele conhecia dos grandes artistas plásticos da humanidade, ele falava, descrevia movimentos artísticos, ele falava, de repente começou a falar do dadaísmo, ele falava de figuras assim, incríveis, de música. Ele começava a comentar Beethoven, ele falava com uma certa intimidade, então ele tocava piano, então ele tinha uma paixão por vários assuntos, além dos assuntos cotidianos, que era uma pessoa muito alegre, muito divertida, e muito brincalhão, humor fantástico, que eu acho que era muito daquela geração do modernismo, que era uma geração que ele e Antônio Cândido, eles brincavam que não dá para se levar a sério quem se leva a sério demais. Então, é verdade. E é verdade. Assim, a pessoa que se colocava como intelectual, com aquela pompa toda, não, eles estavam no jeito de esculhambar com aquilo. Mas quando eles tinham que falar sério, era seríssimo. Era muito, ele não publicava nada, não escrevia nada que não tivesse muito fundamento. E acho que Chico, ele seguiu à risca isso. Ele é mais ousado porque ele parte para a ficção. E aí ele trabalha a ficção e vai trocando a ficção com assuntos históricos, com assuntos muito sérios, que ele vai pesquisar. E às vezes ele não deixa isso claro. A gente vai conhecendo, através do escrito dele, alguma coisa que ele está querendo dizer. E se for ver, tem. Se você não entender, não perceber, você vai achar bonito. Se você entender, aí acrescenta mais uma informação interessante. E aí, voltando na relação, aí eu estou falando do Chico garoto, Chico adolescente. Voltando na relação com meu pai, ele dizia, eu me lembro assim, meu pai, um dia chegou um disco lá em casa, e o Chico foi lançado, ele recebeu logo e tal. E aí papai estava entusiasmado, porque ele lembrou de um dia que Chico ligou do Rio, Chico morava no Rio, e papai em São Paulo, e perguntou ao papai, ele disse uma coisa, quem é que mandou queimar os navios?
Aí, falou, foi Cortés, no México, aí contou a história, né? Que tinha uma ameaça de uma rebelião dos marinheiros, dos soldados, de voltar para a Espanha, não estavam gostando nada daquilo. Aí ele percebeu sobre isso e no meio da noite mandou queimar os navios. Quer dizer, queimar a possibilidade de volta atrás. E aí vem o Eu Te Amo, na música Eu Te Amo, né? Se ninguém perceber, é bonito. Rompi com o mundo, queimei meus navios, quer dizer, eu rompi com o mundo, acabei. Então não tem outra possibilidade que não fosse com ela, né? Com a pessoa amada, Eu Te Amo. Então, isso, por exemplo, é um dos fatores do papai falando isso. Eu me lembro do Vida também, que ele fala, isso é Goethe, luz quero luz, luz mais luz, que é uma frase de Goethe, que ele fala, não, ninguém sabe se ele falou isso numa visão, numa questão assim mais existencial. Então, no fim da vida, ele falou essa frase, na cama, falecendo já, ou se de repente está no escuro o quarto e a cabeça curtida, né? Mas, enfim, tem várias interpretações, e Chico usa, e assim ele foi usando sempre, né? Na época que ele escreveu a peça, o Calabar também, às vezes a pessoa não entende, quando fala não existe pecado no sul do Equador, foi o papai que falava isso, está em Raízes do Brasil, que dizia, se não me engano, não tenho certeza, mas que dizia que corria na Europa que no sul do Equador não existia pecado o dia todo. Então era aquela farra, né? Foi um pouco isso. E aí eu acho assim que esse meio inclusive, que tinha a preocupação de ir a fundo, qualquer assunto, você não escrever irresponsavelmente qualquer assunto que possa mexer com o conhecimento, com a história, com a ciência. Você tem que, se for mexer, você tem que saber direitinho. E isso com a ficção, quer dizer, vai misturando. Aliás, outro dia eu estava rodando aí na internet um texto dele que foi escrito por um dicionário analógico, não sei se vocês conhecem, Francisco, é um dicionário antigo, que da língua portuguesa. E aí, era antigo, o papai tinha, e num certo momento ele deu para Chico, era enfim, o volume já estava caindo as folhas e tal, mas ele achou que para Chico seria necessário. E Chico usou muito. Aí, ele falava muito, até comprei um e tal, estava já esgotado, consegui uma edição antiga. E aí foi lançado o novo, e aí pediram para ele fazer um prefácio, um texto. Aí eu me lembro desse texto e tal, mas começou a rolar na internet uma versão. Não. Começo eu me lembro verdadeiro. A partir de um momento, virou uma coisa, eu falei, alguém fez uma parceria com o Chico, ele resolveu contar o resto da história. Eu jurei que não era. Depois, ele me pegou também de calça curta, porque eu conheço ele bem, eu conheço as malandragens dele, eu conheço os truques dele, ele sempre teve, ele sempre fazia uma coisa, uma brincadeira que tinha que ficar esperto, as coisas que ele falava, tinha uma brincadeira, uma coisa que ele brincar com a gente. Aí, e essa vez eu falei, não, ele não pode ter escrito essas coisas, porque aí era assim, num certo momento, o personagem, que era ele falava, não, porque meu pai me deu um livro, foi bom passar seu bastão para mim, e aí foi. Aí ele foi ficando com mania desse dicionário, depois eu ficava com ciúme, aí ele saiu comprando em todos os secos do Rio de Janeiro, até não encontrar nenhum, se ele soubesse que alguém tinha ele atrás, e depois, enfim, era uma loucura. Depois ele começava a usar esse dicionário para seduzir as moças e enterrar os rivais. Eu falei, Chico, vai precisar de dicionário
seduzir, enterrar o rival. O Chico não se considera um rival, ele não acha que existe rival. E aí vai, e essa coisa de sair comprando para ninguém ter, não é o jeito dele, isso é muita coisa de colecionador, ele faz isso. Aí eu jurei que não, até que eu vi que estava ali as pessoas assistindo, aí eu liguei para ele, com você, filho. Aí ele começa a rir, ele falou, tá saindo isso, é? Ele estava se divertindo, porque ele tinha escrito há anos, e todo mundo tinha levado a sério, as pessoas levam sempre a sério, e às vezes ele está brincando, chegou um tremendo gozador, e ele estava, ele falou, não, que eu pus o João Baldo e tal, eu falei, tem João Baldo, não sei o que, aí eu falei, eu não tinha, eu tinha caído, eu falei, não, ele fazer isso no prefácio do dicionário, fazer uma brincadeira dessas, em nome dele, quer dizer, depois falo dele, e é isso mesmo, porque ele mesmo planta histórias sobre ele absurdas. Mas, enfim, tudo isso eu estou falando que esse é um cara que eu falo nesse texto que eu escrevi, que era um menino muito esperto, muito inventivo, sempre estava inventando uma brincadeira nova, sempre inventando uma moda, e ele andava com um bando de gente falando, não tinha do nada. Ele chegava em casa, era uma zoeira sempre, mas muito inteligente, que eu diria, né, um pouco fora da curva, né? Já era. Então, no começo, assim, as músicas que ele fazia, ele usava as irmãs menores, que era eu, Maria do Carmo e Cristina, a gente cantava com ele, fazia as harmonias, ele cantarolava um trecho de uma música e a gente aprendia. Pegava duas e aprendia, depois pegava outra e ele fazia isso para fazer, vamos dizer, música para teatro, isso tudo muito antes da banda, para cinema. Então, aí ele fazia um desenho harmônico de duas vozes que iam se cruzando e eram músicas sem letra. Então, as músicas iam se cruzando, as harmonias, porque ele não conhecia a música, ele não lia a música. Ele foi estudar bem depois, o tom, eu disse para ele, você vai ter que estudar a harmonia, a música. Então. Mas ele já tinha 20 e poucos anos, quando ele começou, 22, 23 anos, quando ele começou a estudar música. Então, mas o ouvido era perfeito. Então, a gente cantava, fazia as duas vozes, cruzava ele. Peraí. E ele não violão. Peraí. Aqui você vai. Aí mudava um pouco o desenho e de novo a gente tentava. Tá, agora tá bom. Aí a gente gravadorzinho, a gente gravava, e isso foi muito mesmo de Morte e Vida Severina. E a gente fazia, depois ensaiar com o elenco e tal. Mas assim, ele criava música usando as meninas como instrumento. Então a gente tinha aquela coisa. E aí foi, e eu fiz realmente. Eu escolhi um recorte, que era desde que a gente chegou na Rua Buri, que era a casa em que a gente morou grande parte da vida, até a banda. Então foi esse período da formação daquele garoto, e que depois aí tem várias pessoas que vão conhecer a obra dele, aí estudar mesmo. Eu fiz, talvez eu fiz o testemunho do moleque que ele era, do menino esperto que ele era, e inclusive eu comecei a querer pegar o período anterior em Roma. Aí eu tinha pouca memória, tempo, era muito pequenininha, e aí eu liguei para ele, porque eu vi que ele tinha ido para casa, uma casa que ele tem em Itaipava, e aí ele falava muito, não, porque lá, na escola tal, mas vi que ele ia falar muito de Roma, e eu não ia contar para ele que eu estava escrevendo isso, mas eu estava pesquisando a Roma e ele... Aí uma hora eu tive que abrir o jogo, aí eu contei que eu tinha recebido esse convite e que eu estava vendo que ele estava escrevendo sobre esse período. Eu falei, Chico, você está escrevendo? Ele falou, sim, não é certo,
mas está indo por esse caminho. Aí eu contei, falei, não, então escreve depois da Bamburi e tal. Eu falei, tá legal. E era Bambina Roma. Então, realmente veio, porque ele contou aquele início que é muito interessante também, né? Fazer propaganda do livro dele, mas e depois eu contei o que esse pedaço bem desconhecido e entrego a vocês, a quem escreveu no livro, com muita propriedade para você e todos, e que podem falar melhor sobre a obra dele. Tá? Então, agradeço a atenção, agradeço o convite, foi um prazer escrever e foi um prazer estar aqui com todos. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer imenso te receber em Minas Gerais. Lembrando, não é? É nosso dever lembrar que Ana e Chico têm bisavô mineiro. Bisavô mineiro. O bisavô mineiro é Cesário Alvim, o primeiro presidente de Minas na República. Cesário Alvim, como todos sabem, governou 2 vezes Minas. E na segunda vez era, então, o período já republicano. E eu contava para a Ana aqui, na entrada, que coube a mim uma vez fazer um estudo, um texto, para um trabalho em outra instituição, sobre a viagem de Dom Pedro II por Minas Gerais. Essa viagem está minuciosamente descrita nos diários de Dom Pedro II. E Dom Pedro II, coube a mim, curiosamente, estudar o trecho da viagem ali pela Zona da Mata, em que Dom Pedro visita a fazenda de Cesário Alvim. E ele anota, curiosamente, nesta fazenda ocorre algo muito estranho. Só há trabalhadores livres. Foi uma surpresa para mim saber isso. Eu fiquei encantadíssimo com isso, porque ali eu pude fazer uma anotação, né? Que não saiu da minha memória até hoje. Que interessante, num período histórico tão distinto do nosso, o bisavô já era à frente do seu tempo, de alguma forma, né? Legado que os seus descendentes souberam muito bem honrar. Queria agradecer a presença de todos, agradecer imensamente todos os autores, todo mundo que participou da revista, fazendo a capa, a preparação de originais, a revisão de provas, fazendo, enfim, com que essa revista pudesse existir. Eu queria só dizer o seguinte, se não foi inconveniente para os autores, aqui há vários autores, caso um ou outro dos presentes queiram um autógrafo dos autores ou da própria Ana, no texto, eu acho que o mais conveniente seja que esse momento se dê ali no foyer, rapidamente, né? Sem longas filas, nada disso. Mas caso uma outra pessoa queira um autógrafo de algum dos autores, é só colher ali naquela mesa. Isso não causará nenhum transtorno aos autores, eu espero. Algo rapidíssimo, tá bem? E devolvo agora a palavra, o microfone ao nosso presidente para que ele possa encerrar a sessão devidamente. Eu agradeço a presença de todos e, conforme disse o nosso presidente Eberto, encerro a sessão.